Melhor que sonhar é realizar. Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Nesse dia que antecede mais um enfrentamento de Grêmio e Flamengo. O Internacional joga na segunda-feira contra o Atlético Mineiro lá. O Atlético Mineiro tem jogadores punidos, o Internacional tem jogadores lesionados. Hoje o Juventude joga contra o vice-líder da Série B, que é o CSA, o Juventude que tomou uma sacola do Fortaleza em pleno Alfredo Jaconi, tem que se recuperar, porque senão vai se aproximar de novo da ponta de baixo. Ganhando se aproxima da ponta de cima, perdendo se aproxima da ponta de baixo, embora ganhando não vai se aproximar tanto assim da ponta de cima. Agora perdendo pode terminar a rodada em 15º, 16º, que já significaria algum perigo. Amanhã joga o Brasil de Pelotas e já precisando da vitória, e não adianta, mesmo ganhando, ainda não sairá dos 4 piores da competição. Vai ter que ganhar 2 na sequência, ou pelo menos emendar uma boa campanha o Brasil de Pelotas para se recuperar. Ontem tivemos Bahia e Palmeiras com a utilização do VAR. Primeira vez entre os brasileiros, entrou para a história o Anderson Daronco, que anulou um cartão vermelho dado para um jogador do Bahia, que tinha dado cartão vermelho. Olhando no vídeo, acabou reconsiderando, dando cartão amarelo, marcou o pênalti que foi desperdiçado pelo Palmeiras. Então, demorou 6 minutos para anular o... Isso aí vai ter que melhorar. Deixa eu já pegar a palavra aqui do Cláudio Oderich, do Geraldo Andrade, que são nossos convidados, o Maurício já falou aí. O VAR é um bem necessário, né? Não é um mal necessário, que vai diminuir pelo menos a desconfiança em relação a algumas tomadas de posição, onde o ser supremo era o árbitro e acabou. Eu sempre brinco, a gente está discutindo um lance de gauchão há 41 anos, que foi aquele do Abomar Martins. Se tivesse VAR, não ia durar 40 minutos a discussão, né? E peitaço. Tem vários lances polêmicos. Tem aquele gol do Grêmio da Libertadores da América contra o Palmeiras, que o Dacildo Mourão anulou um gol do Jardel aqui em Porto Alegre. Tem aquele lance do Tinga contra o Corinthians. Enfim, a gente lembra de muitos e muitos episódios que, de repente, com os corintianos falam assim, Vec. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Que o Inter tentou roubar um título que eles compraram. Eles compraram o título e o Inter quis roubar aquele título. O pior é que o presidente do Corinthians acabou dizendo isso. O do Alibe, né? Que o título foi comprado na época. E o Inter queria roubar ele. E o Inter, coisa. Depois de tudo certo, né? Bom, o Corinthians tinha um diretor, o Kia Jorabijan, que tinha 5 CPFs diferentes, né? Para se ter uma ideia do que estava preparado naquele ano. Né? Foi naquele... Boa tarde a todos. Foi naquele campeonato que o procurador do TJD anulou 11 jogos do Corinthians. Em 2005, né? Anulou o Luiz Sveiter, presidente do STJD. O presidente, exato. Que o Paulo Schmidt, que era o procurador, também era outra figura nefasta, né? Mas, aliás, eles, naquele ano, foi o ano mais fiasquento da história do futebol brasileiro. Não só por isso. No domingo à noite, no programa do Milton Neves, muitas vezes se decidia o que ia acontecer nos julgamentos. Agora vamos ver a imagem aqui, ó. Tá vendo aí, Sveiter, aí no Rio de Janeiro? Tá, vamos ver se tu vai punir esse cara. É um negócio inacreditável. Né? Pra várzea, faltava muito. Kahneman assina, fica, como é que é, Oderich? Olha, ele acabou de renovar o contrato, né? O Grêmio não vende ele. Se algum clube quiser comprar, vai na federação, paga e leva. Aí é qualquer jogador do futebol brasileiro, mundial, né? O PSG fez isso com o Neymar, foi lá, pagou a multa rescisória e leva. Ele não está à venda, nós não temos jogador à venda. E todos os jogadores têm o passe fixado. Quem quiser levar algum jogador no momento do atual plantel, vai lá na federação, paga e se acerta com o jogador e leva. Mas tu não acha que por 10, 8, não vai? Porque a multa é 20 milhões, né? O Grêmio renovou com o Kahneman em janeiro. Isso, agora houve aquela em cima
da licença de trabalho que ele teve que fazer a renovação, aí um novo contrato que foi feito agora em função do passaporte, da licença de trabalho no Brasil. Então foi renovado agora também, foi feito um novo contrato. Mas entendemos que ele é fundamental, né? O Marcelo Groy, o Kahneman, o Jeromel, o Maicon, o Luan, é a espinha dorsal do Grêmio. Nós não podemos perder se a gente efetivamente quer disputar pelo menos 2 títulos ainda neste ano. Esse é o nosso entendimento lá no Grêmio, que nessa base, nessa estrutura não se pode mexer. O Luan que está nessa estrutura, Derich, você imagina que o Grêmio vai oferecer já para ele uma grande proposta de plano de carreira para que ele permaneça? Porque a cada ano fica mais difícil. Ele já tem um grande plano de carreira. Eu, sinceramente, não sei se o Luan quer enfrentar uma Europa, a não ser que seja por um grande salário, um grande contrato, que na idade dele já está cada ano ficando mais difícil, mas ele já tem um plano de carreira, um dos melhores contratos a nível de Brasil, é o que o Luan tem com o Grêmio. O Derich, cumprimentos também a você. Os clubes brasileiros, de uma forma geral, quando aparece um grande negócio, efetivamente acabam vendendo. Ou às vezes porque é um bom negócio, ou às vezes por necessidade. Mais por necessidade. O Grêmio hoje teria necessidade de vender um jogador para tapar um caixa? Neste momento o Grêmio não precisa, o Grêmio já realizou a sua necessidade de caixa e não precisa nesse momento. Aquilo que a gente conversa, vai alguém na federação, deposita o valor do Luan ou do Cano de Jeromel, a gente não tem o que fazer, mas o Grêmio não tem nenhum jogador à venda neste momento. E tem como segurar o Cebolinha, por exemplo? Porque aí tem comprador, né? Às vezes pode não chegar bem no valor da multa, que o Grêmio vai aumentar para 50 milhões, agora renovando o contrato de euros. Mas se vier uma baita de uma proposta, você acha que só com a multa o Grêmio libera? Olha, é um jogador que eu acho que ele também quer mostrar e tem potencial para, na hora certa, fazer o mesmo que o Arthur fez, fazer um contrato, o contrato da vida dele, um contrato de 10 anos, num clube de primeira linha. Porque uma coisa é jogar lá no Barcelona, no Real Madrid, no PSG, o outro é ir para o Cagliari, né? O que o Cagliari vai disputar esse ano? Né? Qual é o horizonte e perspectiva do Kahneman ou que fosse um Luan num time de... Acaba se frustrando, né? Se frustrando. A alegria é só na hora de dizer, fui para a Europa, mas e depois? Não vai ganhar nada, não vai ter nenhum título importante. E o que tem é de segunda linha. Vai ficar esquecido. Né? Pro Cagliari, no campeonato nacional, obter uma vaga para a Liga Europa é comemoração de título. Sim. Então, assim... na comparação, seria a nossa Sul-Americana, né? O Everton está sendo bem... Vitória da Bahia. O Everton está sendo bem aconselhado, ele tem a cabeça boa, ele sabe que tem um caminho ainda para percorrer no Grêmio, e este caminho, assim como a Libertadores e o Mundial abriram portas para vários jogadores do Grêmio, mostramos o exemplo, o Arthur, né, e outros que apareceram. O Everton também, eu acho que vai saber esperar o seu momento e mostrar para o mundo a grandeza do seu futebol e, quem sabe, ir para um grande clube da Europa, um grande clube do mundo, para continuar disputando títulos. O Grêmio já está estabilizado economicamente, no futebol brasileiro não se pode dizer isso nunca, e agora com a nova distribuição do dinheiro da televisão a partir do ano que vem, é importante fazer um caixa prévio, porque só depois é que virá a meritocracia de ranking, de posição na tabela de classificação, essas coisas todas. A nossa gestão iniciou dentro da austeridade por necessidade também, mas por convicção do presidente Romildo e dos seus vice-presidentes de que o Grêmio tem que ser um clube equilibrado. E a nossa meta é que o futebol tenha o tamanho do seu quadro social. Então, nós caminhamos para um equilíbrio. Esse ano já foi equilibrado, o Grêmio vai ser superavitário. Próximo ano a perspectiva também é de ser superavitário. Então, o Grêmio caminha para a equalização das suas contas, antecipando pagamentos e reduzindo as suas despesas financeiras e econômicas mensais.
Então o Grêmio está nesse caminho de buscar esse equilíbrio e ser um clube superavitário. Claro, ainda no modelo do nosso futebol, nós precisamos vender para fechar o nosso caixa enquanto o assunto Arena não tiver resolvido. Que tipo de despesa que tu acreditas que teria que ser diminuído nesse momento? Nós estamos reduzindo nesse momento as despesas bancárias de juros, que nós antecipamos valores que são antecipados na rede bancária. Negocia, antecipa, é papagaio. Né? É isso aí. O famoso papagaio. Faz a antecipação da garantia receita da Globo, da garantia receita do futebol gaúcho, da N garantias, né? E à medida que a gente está podendo pagar estes valores, e quando a gente está necessitando, os juros são altíssimos. Então, hoje nós estamos pagando, antecipando esses pagamentos, reduzindo a taxa de juros e o grau de endividamento bancário do clube. Quando a gente fala nessa questão da Arena que você citou, que o Grêmio precisa dessa receita extraordinária, que são as receitas de jogos, porque a bilheteria seguidamente em jogos decisivos chega a 2 milhões, 2 milhões e meio, mas vocês têm um cálculo de quanto também a gestão da Arena vai custar ao clube para abrir as portas, os funcionários que trabalham, enfim, no entorno do jogo? Esse cálculo foi medido, talvez por isso também o Grêmio tira um pouco o pé dessa negociação, porque é um custo elevado, né? Não é em função deste custo. Esse custo é bem dimensionado, tá? Nós temos essa dimensão do custo, mas o que falta efetivamente para a Arena é um entorno, né? O clube ter mais vida, o espaço Arena todo ele ter mais vidas, mais shows, mais restaurantes, mais opções de ter gente o dia inteiro lá dentro. Isso facilita, que é eventos, né? E isso facilita para que a gente consiga a redução desses custos fixos que um estádio de futebol tem em sua manutenção, de abrir e manter. Nesse pensamento só, Rec, ano passado foi proibido, os clubes votaram pela proibição do gramado sintético, voltaram atrás esse ano, passaram a permitir. A Arena da Baixada já tem e utiliza muito, porque não tem o problema de danificar a grama quando faz um show, quando faz um evento. A Fonte Nova já fala em seguir o mesmo caminho, em agora no final do ano realizar uma troca de gramado colocando essa base sintética. O Grêmio cogita isso também? É uma tendência. Eu acho que mais alguns anos, porque a gente compara a grama do Zequinha com a do Atlético. Não tem comparação. Não tem comparação. Não tem. Né? Então, o Zequinha é uma improvisação, né? É um pouco melhor que um carpete. O Zequinha é aquele do futebol 7 que o pessoal joga pelado. Do Society. Então há uma tendência, o Grêmio entende, até votou a favor da não proibição. O presidente Romildo votou na CBF para continuar o campo do Atlético manter esse gramado sintético, porque é um gramado diferenciado. Existem vários gramados sintéticos do mundo que são muito bons. Eles estão evoluindo. Então nós não estamos dizendo que sim nem que não, mas é uma tendência. O Derich, o que o Grêmio perdeu nesse primeiro confronto com o Flamengo, ou nada? Apenas serviu de base para o segundo jogo, uma vez que é a briga de cachorro grande, e o Grêmio tem, óbvio, eu estou dizendo óbvio, o Grêmio tem todas as condições de ganhar no Rio de Janeiro, mas perdeu a chance de saltar na frente. O que isso significa? É isso que eu quero perguntar. Rec, esse jogo praticamente, para nós, assim, não existiu. Não melhorou nem piorou. Nós tínhamos uma vitória certa, líquida, às 49 empatou, mas não tem o gol fora. Não tem saldo, não tem nada. Então, 0-0 lá é pênalti, 1-1, 2-2. Nós vamos jogar por um resultado no Maracanã, onde, diga-se de passagem, o Grêmio tem histórico, né? O último grande confronto no Maracanã, aqui 1-1, achamos que tínhamos perdido o campeonato, né? Na última decisão que foi feita no Maracanã, no Grêmio e Flamengo. Saímos ganhando, tomamos a virada, né? E com aquele gol milagroso do Carlos Miguel, até parecido com o gol do Lincoln, mais ou menos, né? Parecido com esse gol do Lincoln no final. Cruzamento do Roger. E ele botou por cima, aqui foi por baixo, mas foi um gol naquele estilo, naquele mesmo canto, pelo lado esquerdo da jogada. E entendemos que está começando 0-0 e foi um bom choque para os jogadores, que o jogo termina efetivamente após o apito final
nós estávamos achando que o jogo estava ganho, íamos levar essa boa vantagem para o Maracanã, e o futebol pune. Efetivamente, todos nós sabemos que o futebol pune, e nos puniu por perdermos a iniciativa, e até concordo com o Renato que ele teve que fazer as modificações que o campo pediu. O lateral, a entrada do Vitinho para cima do Léo Moura, efetiva no final, naquele momento do jogo era perigosa, ele tinha que mudar para dar mais cobertura para as arrancadas do Vitinho para cima do Léo Moura, e a troca do centroavante e a lesão, né, não teve a lesão do Everton, para tirar o Everton, ele não teve muita opção, porque ele teria que ter mexido no meio. Claro. Os dois estavam cansados. E ele não teve como mexer no meio em função de... Eu acho que no Maracanã o Renato vai de Jailson e não vai de Cícero. O Grêmio vai ter que ter um empuxe maior, vai ter que ter aquela força. O Michel já recuperado. Né? Mas o Michel teria o prejuízo do ritmo de jogo, né? Porque ele está muito tempo parado. Ele está efetivamente muito E não tempo tem parado. como, não tem um jogo intermediário para ele fazer. Vai ter um brasileiro só, até lá. Porque tem o jogo agora com o Flamengo, aí depois vem Libertadores, mais um jogo do Brasileiro, e aí já é a partida decisiva pela Copa do Brasil. O jogo é fora também, né? Eu acho que é Corinthians, né? Não lembro exatamente. Não sei se é um... Depois na outra é o Cruzeiro, né? Na outra semana é o Cruzeiro. O Derich, o Grêmio participa de 3 competições, as 3 são importantes, são competições extremamente importantes, mas até você falou há instantes atrás de que no mínimo teria que chegar em 2. Não, no mínimo. O ideal é contra chegar o na Vitória só o jogo pra gente não deixar Vitória, passar. na Bahia. Vitória é em casa. Em casa? Não, melhor. Tá, então o Cruzeiro Domingo, 7 da noite. Corinthians e Cruzeiro depois. Né? A sequência agora é o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Estudiantes terça-feira pela Libertadores, Vitória no dia 12, Dia dos Pais, 7 horas da noite, jogo na Arena. Depois joga no Rio com o Flamengo, em São Paulo com o Corinthians e com o Cruzeiro aqui em Porto Alegre. Essa é a sequência do Grêmio. Tá bom. E com relação a essa questão, o fato de participar das 3, em tese, tem que priorizar uma ou outra competição. Isso o que tem de bom e o que tem de ruim nessa situação? Porque o Grêmio é bem claro hoje, ele está priorizando o brasileiro, fica claro que o Grêmio priorizou Libertadores e Copa do Brasil. Maurício, nós entendemos que não temos como jogar em alto nível as 3 competições. E, por acaso tiver algum problema em alguma das competições, tu não estando tão afastado no Campeonato Brasileiro da frente, né, tu pode ainda, fazendo uma boa campanha, recuperar e chegar lá na frente, ou quem sabe chegar no Brasileiro. Então, agora, uma derrota na Copa do Brasil ou na Libertadores, ela é difícil de administrar, né? Tá fora do campeonato. Enquanto que uma derrota no Campeonato Brasileiro de tantas rodadas, ele não tem um significado mortal como tem uma derrota dentro da Copa do Brasil ou da Libertadores. Por isso a opção, não só do Grêmio, mas de outros clubes, né, de jogar com o que tem de melhor e poupar para esses mata-mata. Porque, como diz, é mata e mata. Né? É 2 partidas. Nós estamos a quantas partidas do título da Libertadores? Nós estamos a quantas 8 partidas do título da Copa do Brasil? 5. Paga 60 milhões. E aí, o jogador, qual é o título que ele quer ganhar? Pergunta para o jogador. Ele sempre tem uma participação em cima do... A Libertadores pela projeção, por levar para o Mundial e depois... Aí é empate técnico aí. Mas ainda assim eles preferem a Copa do Brasil, porque o jogador já vê o dinheiro de amanhã, né? A projeção futura é... recebendo por fase. Né? E a Libertadores, eles também vão recebendo por fase, mas a glória, ela vem lá no final, no Mundial. No Mundial em dezembro, e é muito longe. O boleiro que é a Copa do Brasil, eu tenho brincado sempre, 30 milhões que eles botem no bolso de 60, imagina, é grana porque não termina mais. E Rex, 50% no rateio hoje em dia não é uma coisa absurda, né? Não é. Tem clubes que dão até bem mais do que os 50%, 60%
do valor apurado com a receita do título. Salvo engano, o Corinthians, por exemplo, campeão brasileiro ano passado, deu 70% do prêmio para os jogadores. Tá certo, era um prêmio menor, o valor não era tão expressivo quanto esses 60 milhões, Mas vamos chegar num ponto que tu ganha um título e entrega tudo para os jogadores e mais um pouco, ainda os impostos e não sei o que... Não, então, o futebol tá terrível. Tem a receita, né? Porque fora esse acerto, na hora da final ainda vem a chorinho, né? Na hora de entrar no campo, chama o presidente, vem cá, não tem um plus. Não dá para aumentar um pouco. Mas é assim, o sufoco é assim mesmo. Dizem que o Grêmio perdeu uma Libertadores 84. por não ter acertado O chorinho. Ontem nós estávamos falando aqui dos dois aspectos daquela decisão. Um foi a briga pelo bicho, né, que os jogadores não acertaram com a direção. E a outra foi um tape que o Samuel Ratinoff trouxe, que era de um jogo do time reserva do Independiente, que os jogadores do Grêmio comemoravam na concentração, não desse time, nós ganhamos com o pé nas costas. Só que era um jogo amistoso do Independiente com os reservas. O De Leon me contou isso aqui, o China me contou isso aqui, porque eles até aceitam a discussão do bicho que houve. Eles não aceitam essa discussão. Mas eles assim, ficou mesmo uma coisa, mas o pior foi aquele jogo que nós olhamos errado. Eles se mordem mais assim, por acharem que era um jogo e... nós ganhamos tranquilo e tal. E não. Ficou parecendo ser fácil pelo tape, né? Mas a gente olhando o jogo, da outra semifinal lá em Abu Dhabi, né? Com esse time, olhando o Real Madrid jogar aquele primeiro jogo meio quase perdendo para esse time. Romarinho quase fez o crime sozinho. Não, para esse time aí não dá para tomar goleada, porque até a gente tinha algum medo de tomar goleada. E o Grêmio perdeu só de 1-0, mas não era pro Real Madrid ter chegado. Quem viu o jogo contra o Al Jazeera... Nós estávamos lá no Silmar, até fechado o foco, né, com o Romildo e a direção do Grêmio, nós vibrando no gol de empate no Al Jazeera. O Romarinho acabou com o jogo, né? Fez. A impressão que ficou que o Real Madrid, quando ele quer fazer o gol, ele vai e faz. Essa impressão que ficou para nós. Mas pela qualidade do Modric, do Kroos, de um Cristiano Ronaldo. Mas agora, pro confronto final do ano, o Real Madrid tá garantido. Claro que o Grêmio tem que pensar ainda, mas já não tem o Ronaldo. Mas eles estão aos poucos. Tem o melhor da Copa. O Grêmio vai ir completo, eles estão saindo fora antes de... Já estão se mandando antes. Para não ficar feio. Até o R7 já foi, porque eles estão com medo. Eles sabem que esse ano nós viemos completo, então que vai ser um jogo diferente. Cláudio, os teus planos para o futuro, você que é um homem sem fronteiras, o movimento é Grêmio Sem Fronteiras. Quero mandar um abraço aos meus colegas do Grêmio Sem Fronteira, porque é um movimento de interior e que hoje já é um movimento bem respeitado dentro da política do Grêmio. Como o movimento do interior surgiu lá em São Sebastião do Caí? Não em São Sebastião do Caí. Não, nós somos um movimento oriundo dos consulares do interior, né? Nossa origem, né? De cônsules do interior. Mas isso tem peso mesmo. Então a gente tem a nossa base são os cônsules, as diretorias consulares, regionais, onde a gente tem a nossa alicerce em regiões bem definidas, assim, onde o nosso movimento começou, criou força e vem crescendo. O movimento talvez que mais cresça dentro do Grêmio, porque nós contamos com o sócio do interior que no nosso movimento ele tem voz. E naquela época o Grêmio nem tinha tanto sócio como tem agora, né? Não. Vocês devem ter trabalhado muito. Nosso movimento começou um pouco ali junto com quando nós viemos da segunda divisão, com a Batalha dos Aflitos, ali naquele momento que começou a surgir o nosso movimento. Foi um movimento que era pouquíssimo sócio, não tinha nem jogador quase naquela época. O plantel, jogador já era um luxo. Era alguns emprestados, o Mário Sérgio que trouxe alguns por sua conta, né? O seu carisma e conta, mas nosso movimento começou assim, um movimento hoje consolidado, respeitado dentro do Grêmio, e nós felizmente hoje o presidente Romildo conseguiu pacificar o clube, né? Os movimentos todos estão, não há divergência, claro que há divergência, mas nós convivemos se respeitam hoje com respeito, sem agressão, né? Claro que depois de uma derrota, mas sempre a gente busca o respeito e o presidente do Romildo é um democrata.
né? E ele conseguiu transmitir isso não só para o sócio, o torcedor, os dirigentes, os políticos dos movimentos, mas também para a torcida colorada, que respeita muito. Claro. E dá credibilidade às palavras do presidente Romildo. Então, nós hoje, felizmente, estamos pacificados, né? Todos buscando um Grêmio cada vez melhor, cada vez maior, equilibrado e tendo essa força política que a gente consiga transmitir ela para dentro do campo. Bom, o presidente já disse, né, Maurício, que não vai concorrer. E tem alguns líderes. Um deles é você. Você é candidato a candidato, é pré-candidato, agora é moda dizer fulano é pré-candidato. Né? Até porque tem que ter a convenção do Sem Fronteiras. Sem Fronteiras. Pois é. Não, mas acho que aí, acho que o nome já é não, consenso. Não é. No Sem Fronteiras. Eu respondo isso com naturalidade, até já respondi outras vezes essa mesma pergunta. Todos os vice-presidentes são candidatos naturais. Eu sou um dos 6 vice-presidentes, né? E somos candidatos naturais a suceder o presidente Romildo. Agora, é muito cedo para se falar em política. Vai depender de negociações, daquilo que vier pela frente, do futuro do futebol ainda, do futuro de negociações, de transações, do campo, principalmente do resultado de campo, né? Mas se busca no Grêmio hoje uma harmonia e um consenso, né? E estamos o presidente está trabalhando em cima Mas disso. se a bola ficar quicando, você chuta. Mas esse, eu também já conversei outras vezes, né? Todos os gremistas de coração, fanáticos, né? Gostariam de um dia ser presidente do Grêmio. Os colorados do Internacional. Então é uma coisa normal de cada um de nós. Tudo começa de um desejo. Esse desejo nós adquirimos quando nós vestimos a camisa e é essa aqui que eu vou torcer. Então esse desejo a gente tem de ajudar o clube. Eu já cheguei até onde eu nem imaginava que chegaria, como dentro do futebol, dentro do Grêmio, né? Uma das linhas de trabalho do presidente do Grêmio é resolver essa questão da arena, né, que aos poucos vai sendo encaminhada. Até que ponto essa situação, por exemplo, impede um grande salto do Grêmio? Não está resolvido isso, o estádio não está definido. Até que ponto impede isso um salto financeiro, administrativo? Onde que pesa isso aí? O Grêmio não é mais, não está mais puxando o assunto, correndo atrás, que nem passou 3, 4 anos trabalhando em cima da aquisição da arena. O Grêmio hoje é um espectador, né? O Grêmio não tem ação nenhuma do Grêmio com o assunto arena. Foi um bom negócio ou foi um mau negócio? Olha, eu acho que foi um bom negócio. A gente sabe as condições do Olímpico, né? E que o que aconteceu aí no meio do caminho também foi os problemas que a OAS teve junto com as operações da Lava Jato. E o desdobramento ali na frente eu acho que será favorável ao Grêmio. Creio que um pouco mais para frente, naturalmente, os bancos que financiaram toda a operação não vão ter muita alternativa de que ter o Grêmio como pagador da conta. Não sei se os outros terão condições de continuar pagando essa conta. Que tipo de informação vocês têm com relação ao financiamento? A Grêmio Empreendimentos e a Arena Porto Alegre estão conseguindo pagar esse financiamento? Está em dia, não está em dia? Porque especulações tem aos montes sobre isso. Eu não sei essa resposta. A gente escuta que está pagando, outros dizem que não está pagando. Nós não temos essa informação. Até foi um questionamento na reunião de conselho, mas nós não temos essa resposta. Eu, pelo menos, não tenho essa resposta. É um negócio confuso, né? É uma coisa muito difícil de passar para o torcedor, né? Se a OAS não está pagando o financiamento e a Arena Porto Alegre está arrecadando dinheiro do Grêmio, há uma coisa mal conduzida por eles, né? Na parte que toca ao Grêmio, o Grêmio está diminuindo o seu déficit, né? O seu débito, não déficit, o seu débito, né? Agora, se ele não vai para os bancos... A cada ano que passa, nós estamos pagando o nosso BNH da Arena, né? Nós temos um BNH, no nosso tempo aí todo mundo teve BNH. Sim. Comprávamos a casa em prestação, e a casa era nossa, né? A casa era nossa quando nós pagávamos o BNH, né?
Não era do banco. Hoje diz, não, você não tem isso. Não, a casa é nossa, nós estamos pagando religiosamente em dia, né? Se no pior das hipóteses, lá no final nós vamos ficar com a arena e não vamos entregar o Olímpico. Pior das hipóteses, né? Daqui a pouco faz um centro de treinamento. Ou um empreendimento imobiliário. Tá? Porque ali a área é boa, né? A área é boa, mas vai ficar melhor. Mas não é da Carogens lá? Caragones, né? Eu sempre erro o nome disso, Caragones. Ia fazer o shopping, né? Ia fazer um grande shopping, e aquelas 7 primeiras torres, são 7, né? Ia ter total de 15 a 20 torres ali. Então, iria mudar bastante a cara do bairro Humaitá. Mas nós entendemos que mais alguns anos agora a ponte vai ser um grande benefício para a região. A nova ponte vai desembocar dentro do bairro Humaitá. Mas e a região do Olímpico não é da Caragones também? Ela é da Caixa Federal. Da Caixa Federal que repassou, não fez? A Caixa Federal foi dada em garantia um empréstimo que a OS tomou e ela está em garantia. Mas para fazer nós temos que fazer a troca de chave e eles têm que terminar aquilo que em torno da arena, o estacionamento. Mas e podia usar isso, a OS? Mas eles vão usar? Não. Bom, ele tem que perguntar para a Caixa, né? Naquele tempo tudo podia, eu acho. Né? O que não podia naquela época, as empreiteiras, eu acho que podiam tudo, né? Vamos lembrar, a Dilma disse que não ia fazer, a Andrade Gutierrez disse que não ia fazer o Beira-Rio. E saiu a obra. De noite a Dilma ligou, né? O Lula, não sei quem ligou, no outro dia disse, vamos fazer a obra. O que houve? Um carteiraço. Isso aí tudo é troca de favores futuros, né? Olha, se vocês não fizerem, vão perder aqui, vão perder lá, vão perder acolá. Quanto vocês vão perder pra frente? Que nós vamos deixam de fazer uma obra e perdem todas as outras, né? Não, e no caso do Grêmio, que o Oderich citou, a nova ponte do Guaíba, que hoje, para quem passa, parece algo distante, mas o governo já disse essa semana que quer entregar até dezembro, até para ser esse presidente que assina a entrega. Até dezembro do ano que vem, então. Não, mas é porque o presidente quer assinar que o Temer quer andar na ponte de carro. Nós temos essa informação, que ele não quer atravessar toda, mas que ele quer subir e andar um pedaço. Um pedaço da ponte vai estar pronto. Porque a projeção, os técnicos do DENIT entregaram uma projeção para o Ministério dos Transportes falando em entrega da ponte em fevereiro ou março. E aí a parte política pediu, não, a gente quer entregar em dezembro, porque aí é o nosso nome que sai na placa. A partir de janeiro não se sabe quem é que vai estar lá. Eles estão trabalhando dia e noite, estão com 3 turmas e efetivamente passa de noite. A gente passa de noite lá e vê que eles estão trabalhando. O risco que se corre é que fica uma obra igual a 448, que já estão refazendo a obra em vários... Ali até um dos construtores é meu amigo, e ele me contou o que foi, não esperaram adensar, precisavam um tempo para adensar e disseram, não, tem que inaugurar a reeleição. E, bom, então assina aqui que o risco não é mais meu. Bom, depois do intervalo comercial, nós vamos ouvir um pouco do currículo já do Cláudio Oderich, que já participou de outras administrações do Grêmio, que vem permanecendo dentro do Grêmio e tem essa ideia aí da renovação pós-presidente Romildo. Ainda está tem uma certa distância a percorrer e vai depender também muito de resultado de campo, mas vamos falar um pouco mais da experiência do Oderich e o que o Grêmio precisa mudar aí em termos de elenco, de projeção de futuro, investimentos na base e tudo mais. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar
Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Um resumão aqui, Grêmio enfrenta o Flamengo amanhã, 19 horas na Arena, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, quer dizer, está terminando já o primeiro turno, mais 2 outras rodadas e fim da primeira etapa do Campeonato Nacional. Com foco na Libertadores, a equipe será reserva, recém-recuperado do desconforto muscular, Bressan é dúvida, mas como participou da atividade normal hoje, pode jogar. Jael também treinou normalmente e deve acrescentar em relação ao time que jogou contra a Chapecoense. Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Bressan e Juninho Capixaba. Jailson, Tassiano, Douglas, Marinho e Pepe ou Alisson, e Jael, o provável time do Grêmio B para jogar contra o Flamengo, que também vai poupar de 5 a 6 jogadores. Tricolor fala alterações hoje na lista de inscritos na Libertadores da América. Já saíram da lista Arthur, Michael Suel Lima e Léo Jardim, que deixaram o Grêmio. Quem pode sair ainda é o Vico ou o Caio. Certo que entram André, Douglas e Marinho. E ainda tem 2 outras vagas em aberto para o Breno, que é um goleiro. O Grêmio já tem 3. Pode... Não foi vendido para Portugal, né? Portugal. Então, Breno. E aí, se quiser, um 4º goleiro. Se não, pode ser 2 vagas para 3 nomes: Lincoln, Matheus Henrique e Pepe. No Inter, Colorado vai a Minas para enfrentar o Galo, segunda-feira, 8 da noite, com dores no ombro. O goleiro Danilo Fernandes está fora da partida. Zeca também deve ficar fora. É a única dúvida na equipe. O jogador não treinou durante a semana, mas ainda tem chances de atuar. A equipe vai contar com o retorno de Moledo, Lomba, Zeca com poucas possibilidades, ou Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker, com o Damião na frente. D'Alessandro deve ficar no banco de reservas, é jogo fora de casa, e o Inter tem mais ou menos entabulado esse planejamento. Ontem, Bahia e Palmeiras 0-0, Copa Sul-Americana, São Paulo 0, Colón 1, jogo muito violento e com deslealdade, inclusive. O Diego Souza deu um pontapé por trás, uma fiasqueira, foi atingido, é verdade, o jogador de São Paulo antes, mas revidou de uma forma estapafúrdia. Fluminense 2-0 no Defensor. E na Série B, hoje tem CSA e Juventude fora de casa. Amanhã, 4h30 da tarde, tem o Brasil recebendo o Goiás. Não está ainda numa fase desesperadora o Brasil de Pelotas, mas precisa ganhar. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. It's my 3 dads. What happened when you met my mother? Este mês, volte no tempo I want to make some memories. para um verão cheio de amor. I think we should stay here together. Mamma Mia, lá vamos nós de novo, hoje nos cinemas. Preliminar. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Olha aqui, ó, saiu a lista, né? Entraram André, Douglas, Marinho, que eu já havia falado aqui, Breno, goleiro, então o Grêmio optou por ter 4 goleiros, e o PP, né? Lincoln, Matheus Henrique, que corriam por fora, sobraram. Já confirmando os que saíram: Arthur, Michael Suel, Lima, Léo Jardim, que é goleiro, e Vico. Diga, Maurício. Com as alterações, o Breno entra com a camisa 13, o PP está inscrito com a 15, André o camisa 18, Douglas o 20 e o Marinho o 29. Tá já assinando autógrafo aqui, o Oderich, quem sabe futuro presidente do Grêmio, Cláudio Oderich, tá? Mas essa aí é uma outra obra que já está construída, né? Que é a chegada dos imigrantes aí. Pode ir falando e escrevendo, não tem problema. Eu quero te presentear. Ah, que legal. Com um livro. O livro sempre é bom, né? Papel ainda é muito bom, hein? Um livro escrito por uma prima minha, retratando a
Cíntia Alderich Trai. Isso. Esse livro retrata a história, começa lá com a vinda do meu bisavô, a família, quando veio da Alemanha, só ele que veio, não foi a família, né? Muitas imagens, né? E aquilo que se passou com ele e com as empresas, né? Ao longo destes, nós estamos completando agora no dia 8 de agosto, agora semana que vem, na quarta que vem, nós estamos completando 110 anos de conservas Alderich no Brasil. E o que se fazia no começo? Agora fiquei curioso. Se fazia a mesma coisa, se fazia conserva, só que em outra condição. Como fábrica de conserva, 110 anos produzindo, a pioneira, né? Tem que ter farinha no saco, hein? Produzir conservas. É que conta um pouco da história da família, da história que se confunde muito, em muitos momentos com a história da empresa. A história da família e da empresa se confundem, porque eu sou o mais novo da quarta geração, né? E deixa que você mostre aí, que está de frente para a câmera aí, aí. É um livro que conta a história da nossa família e também das nossas empresas aí no Hotel da Esquina Verde. Essa é a casa que o meu bisavô construiu, onde ele morava. História bonita aí, 110 anos. Sabe que quando a gente quer elogiar o futebol, a gente diz assim, poucas empresas têm mais de 100 anos. Exato. Tá aí uma empresa. Então a gente das quer poucas. te presentear com obrigado. livro, tá? Vai te deixar e quando tiver vou dar um tempinho para dar uma e bastante imagem. Fotografia. Bastante fotografia. Madelomba e Construlomba, casas e construção. Casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente as casas de madeira, todas de extraordinária qualidade. Constroem casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Pode ligar agora, já fala com o Fernando, já deixa alinhavado o seu negócio. Madelomba Casa e Construção, sem os cedilha sem o tio.com.br. Madelomba Casa e Construção.com.br. Aí estão as imagens. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600, reservas@embaixador.com.br. Você diz que assistiu o programa aqui na nossa Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Marque também para lá a sua convenção no Hotel Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. Fache.com.br. Temos que colocar esse homem aí no grupo do Alderich, que é outro gringo, trabalhador, vencedor, um dos grandes líderes aqui de Canoas, o seu Wilson Fac, gremista de 4 costados, é de arrebatar a gente para levar para o jogo e de chorar pelo Grêmio aí, né? Então somos iguais. E é um cara que faz, né? Faz acontecer, tem uma baita empresa e tem aqui muita obra social aqui em Canoas. Mas acima de tudo ele é tricolor. Bem gremista também aqui de Canoas, o Matiello mandando um abraço para o Alderich. Michael Matiello. Vão se juntar os grupos aí, não? A gente é que nem casamento. A gente briga, mas se ama. Separa, mas a gente se ama. Todos somos gremistas, nos amamos, né? Temos nossas discussões por momentos de divergências, né? Mas passado aquele momento de divergência, todo mundo está junto, né? Todos somos Grêmio, né? Agora, impressionante a força dos clubes de futebol do Rio Grande do Sul, né? Sempre se restabelecem, sempre conseguem dar andamento nas coisas, se reinventar, se reconstituir, né? Mas não sei se isso é bom, Rec, porque já tinha que estar estabilizado. Já tinha que estar, e aí alguns presidentes aí fazem loucuras, né? Em contratação, em não pagar dívidas, era normal aqui. Aí vocês se não matam. Muito longe ali, o jogador ia embora, não recebia nada, né? O treinador vai embora, aí era tudo. Até hoje a gente está pagando conta. Não, nesse aspecto é ruim. O que eu quero dizer é que, apesar disso aí, os clubes ainda não padecem, não sucumbem, eu quero dizer. Mas padecem. Nós do Grêmio estamos trabalhando para, de alguma forma, engessar que as próximas direções não cometam esse tipo de loucura. Sim. Deixar documentado. Documentado e dentro do estatuto do clube. Que existam regras. Regras a serem cumpridas, assim como o Profut, né? Tem clubes que não estão acreditando que não pagaram o Profut e vão cair.
Vai chegar esse dia. Não sei se o Pode estar mais próximo do que se imagina. Bom, aí nós aqui vamos ter, aqui pertinho nós vamos ter. Não, o que eu quero dizer... A gente não lembra. Não, mas o Inter meio que deu uma acertadinha de leve, se comprometeu com isso, com aquilo, com aquilo. Mas o que eu quero dizer mais próximo, não é territorialmente, mais próximo de acontecer isso aí, de rebaixamento por não pagamento. E se não acontecer, ninguém vai respeitar. Aí vai ter que fazer o Profut 2, o Profut 3 e aqueles que estão pagando. Mostra o kit que vai encerrar o programa, nas letrinhas aí. Já foi, tá lá o kit. Nós mostramos à noite aqui. O kit da Oderich, o kit cachorro quente que nos trouxe de presente aqui o Cláudio. Valeu, Cláudio. Obrigado. Tá bom, de nada. Obrigado pelo livro. Obrigado. Valeu, Geraldo. Muitas graças. Obrigado. Preliminar. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar.